Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu não sei se eu gosto dessa abertura minha de fala galera, né? Eu tinha que ter uma coisa mais marcante. Agora já era. Você quer um jargão aí? Não, porque eu acho que quase todos podcasts eu falo. Você fala galera, é verdade. Mas é o seu jargãozinho. É o seu jeitinho. Mas eu acho fraco, assim. Eu acho bem um fraco. Jargão mais... Eu queria uma coisa mais marcante. Fala galera. Tipo, o Bibo fala muito bem. O Jovem Nerd fala lambda nerd. A gente vem falar alguma coisa 3 vezes. Vitral. É. Vidro. Um negócio bem engraçadinho assim. Mas eu sou o Médici Barreto. E eu sou Bruno Santana, sem jargão, infelizmente, ainda. A gente tá recebendo hoje o Carlos Henrique. Carlos Henrique. Você tem um outro sobrenome assim que você usa? Eu Nome não sei nem artístico. qual nome eu vou colocar na descrição. Você Vai ser o quê? Carlos Henrique. Carlos Evita Henrique. briga na família. Então tá bom. É o seu nome artístico? É, no nome artístico, isso aí. Beleza. É porque Carlos Henrique eu conheço uns 10, assim, então é um nome bem comum, né? É, mas eu sou, nem eu mesmo. Você só né? usa- Verdade. Eu sou o único, Carlos entendeu? Hoje a gente tá recebendo o Carlos Henrique, que é da Lari. Iri. Tu bota Carlos Henrique da Lari, minha namorada vai já. Quem é Lari? Quem é Lari? Eu tenho que explicar muita coisa em casa, né? A galera da empresa vai brigar, a galera da namorada também. É uma loucura. É uma confusão pra todo mundo. Mas da Iri Brasil. Iri. Iniciativa É. Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Iniciativa Legal. Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Isso aí. Mas essa sigla da Iri? Eu não entendo essas siglas. É porque é a sigla em inglês. Ah, tá. Né? Como é que é no inglês? Interfaith Reinforced Initiative. Ah, legal. Ah, Isso aí faz sentido, né? E aí Em tem português sentido. ficou Tá bom pra você? 3 km de nome. É, porque eu falo 8 palavras aí, a sigla é 3 letras. Mas é isso, o cara é disso. Ele protege as florestas. Ele é o... Tropicais. Como é que chama? Curupira, isso. Ele é o Curupira. Então estamos recebendo hoje o Curupira. Tá bom? E assim, vamos lá para os nossos recados aqui antes de ir para a conversa. Recados vitralísticos. Pode fechar aqui na gente primeiro. Aliás, não pode deixar... sei lá, deixa na câmera se quiser aí. Primeiro, você pode apoiar o Vitral de algumas formas. A gente falou isso nos últimos episódios. Ore por nós. Indique esse podcast para outras pessoas também. Você pode... esse engajamento aí nas redes sociais e nas plataformas ajuda muito a fazer o YouTube, Instagram, Spotify, indicar a gente para os lugares. Você chega, curte, comenta, compartilha, marca a gente, enfim, esse engajamento é muito importante. E você pode nos apoiar sendo um vitralista. O vitralista é a nossa comunidade. Aí, funciona como um clube de assinatura. Você paga ali uma assinatura mensal e por isso você vai ter alguns benefícios, né? Participa de sorteios, tem descontos em eventos do Vitral, evento do Bruno, eventos meus, em peças de teatro, né? Em shows aí. E também eventos que a gente vai fazer aí do Vitral, algumas conferências, palestras, enfim. E participa de sorteios de materiais dos convidados, essas coisas todas. Se você não pode apoiar ali, tendo uma assinatura, e essa assinatura é descontada do seu cartão ou por boleto, então já é automático ali mensalmente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Você também pode fazer por um Pix, né? A gente tem um QR Code na tela, tem o código Pix, apoio, vitral@gmail.com. Você pode fazer um Pix de qualquer valor aí que vai estar apoiando o Vitral. Outra forma de apoiar também, sem ser como pessoa, é também com a sua empresa. Já está até aparecendo aí na tela um dos nossos apoiadores aí, os nossos anunciantes. Fala pra gente, Bruno. Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas é um parceiro nosso que está com a gente aí há um tempo. E qual que é o trabalho, né? Qual que é o serviço aí que o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas presta? É o seguinte, se você quer comprar um carro, uma coisa muito comum, inclusive nos filmes, né? Quando o cara vai comprar um carro, é a galera enganar quem está indo comprar. Então, se você quer saber a procedência desse carro, se você quer saber de onde que esse carro vem, você quer conferir documentação, você quer conferir se esse carro já foi batido, se esse carro já passou dentro do rio e depois foi secado com um secador. Fica a dica aí, Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas, conferir pintura, conferir mecânica e por aí vai. É claro, um carro é uma aquisição muito importante, né? Geralmente, para a maioria das pessoas que adquire, é uma grana muito alta, né? Então, não desperdice seu dinheiro. Contrate o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas para que você tenha aí uma compra segura, tá bom? Você pode entrar em contato com eles através do QR Code que está aparecendo aí.
Também aí tem na descrição aí todos os dados e você pode entrar em contato com eles, fazer um orçamento e enfim, saber como que você faz a sua vistoria para o carro que você vai comprar e que você tenha uma boa compra. Beleza? E a atuação deles é somente aqui, Belo Horizonte, região metropolitana. Belo Horizonte, região metropolitana. Se você tá aí em outro estado, né? Pô, liga para eles aí, vê lá no WhatsApp deles, quem sabe, né, se você não faz algum negócio com eles aí, né? Uhum. Enfim, entre em contato. Se você quer algum serviço deles, entre em contato que você vai ser muito feliz, com certeza. Legal. Bora pro convidado? Bora. Você apresenta aí. O brabo. Introduz aí a conversa. Exato. Ô, Carlos, é o seguinte, você já falou aí um pouco da... Não é Lari, é Iri. Iri, hein, gente? Iri. Eu sei que você faz parte de um monte de coisa aí, Sim. mas vamos começar por aí. Explica pra gente... explica pra gente, tipo assim... O que você é hoje, as coisas que você está atuando, né? Como é que você foi parar nessa iniciativa, né? Digamos assim. Sim. Cara, a iniciativa interreligiosa, ela é uma iniciativa financiada pelo governo da Noruega e ela é ligada ao programa de meio ambiente da ONU. Uhum. Né? Então, a gente atua aí na defesa das florestas tropicais, que o Brasil ele detém aí. Dos 70% que a gente tem de florestas tropicais do mundo, o Brasil vai deter 70% desse quantitativo, né? E os outros 30% é dividido entre outros 6 países. 5, 6 países aí. Então, a IRI, ela atua exatamente nessa fronte, assim. Pegar os países que mais detêm floresta tropical e elaborar projetos para poder fazer a defesa. Só que não é o projeto usando como ator social ONGs ou então o governo federal ou os governos dos estados, não. A ideia da IRI é que você movimente religiosos. O que rolou foi que se entendeu que tem muito ator social aí trabalhando na proteção das florestas, na defesa do meio ambiente. Mas faltava um ator. Tinha um ator que faltava, que eram lideranças religiosas. Uhum. Né? Historicamente, as religiões elas têm um poder de transformar a sociedade. E foi pensando nisso que a Noruega criou essa linha, né? Essa linha aí dentro da defesa das florestas e dos programas que eles financiam, que é a iniciativa interreligiosa, para poder movimentar líderes religiosos para atuar na questão da defesa das florestas tropicais e das comunidades que vivem ali dentro. Uhum. Né? Desde indígenas até outros povos aí, comunidades tradicionais que ocupam aquele espaço. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta boba, mas tropicais, o que define aí uma floresta para ela ser tropical? A floresta tropical tem que estar na linha do trópico, né? Faltei na escola, né? Faltei na... Eu imaginei, eu fiquei pensando assim, deve ter alguma coisa a ver com trópico, mas eu não tinha certeza, então... Isso aí. E aí a importância dela, talvez, geralmente é a pergunta que vem logo em seguida, qual a importância, né? A gente tem que entender que as florestas tropicais, elas, basicamente sim, elas definem o clima no mundo. Então, se uma floresta tropical morre, você tem uma variação climática muito alta e muito rápida. Uhum. E é o que está acontecendo, que a gente vê acontecendo nos últimos anos aí. A gente tem a floresta amazônica, né? Uma baita pressão para se proteger a floresta amazônica, e é exatamente por isso, porque se ela não for protegida, se ela não permanecer em pé, toda a regulação de chuva do mundo está comprometida. E aí a gente tinha 20 anos até um tempo atrás, hoje em dia a gente tem menos de 5 anos para mudar esse quadro, antes que ela entre num processo de desertificação, e esse processo seja um processo que não tem mais volta. Assim. A gente vai ter que lidar com o fato que, se a crise climática já chegou, né, ela vai piorar e vai ser muito mais catastrófico do que tem sido. Uhum. Assim, então, é isso. Você falou que, além do Brasil, o Brasil está com 70% da floresta tropical, ou seja, a nossa Amazônia. O Pantanal, etc., entra como floresta tropical ou não? Não. Só a Amazônia mesmo. Então, isso aí. E os outros 6 países são quais? A gente tem Colômbia, Peru, República do Congo e os outros eu vou esquecer todos agora. Mas está tudo pro lado de cá, né? América do Sul. América do Sul. Nessa Indonésia, essa linha reta do globo da linha do trópico. Porque Colômbia e Peru tá pegando a Amazônia também, né? Sim. Então ainda é da floresta amazônica. Sim. E aí os outros que você citou são da África, né? Pelo mundo, o restante sim. do globo aí. Sim, sim. Certo. E aí, o que é... Antes da gente entrar na IRI... eu queria que você falasse das suas formações, né? Que você tem algumas formações interessantes que eu não conhecia ninguém que tivesse estudado isso. Fala pra gente primeiro. Cara, eu formei em engenharia florestal, né, e depois eu me especializei em educação e gestão ambiental. Né, e eu fui fazer engenharia florestal por causa de missões, eu sou missionário da Mocidade para Cristo do Brasil. Né, você fez engenharia florestal por causa de missões? Por causa de missões. Essa pra mim é nova. Toma! Qual a conexão? Eu sempre quis ser missionário, assim, sempre teve no meu coração. E teve um culto de missões na minha igreja,
poucas semanas antes de fechar as inscrições para o vestibular naquela época, que não faz tanto tempo assim, que fique claro, né? Mas o missionário que estava lá, ele pregou, e eu lembro dele falando claramente assim, vocês acham que para fazer missões vocês têm que fazer algum curso na área de jornalismo, por causa das questões diplomáticas, né? Ou então algum curso na área da saúde e tal, mas eu nunca vi ninguém pensando em fazer algum curso na área de ciências agrárias para ajudar a desenvolver comunidades. E aquilo me marcou, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça e cheguei em casa, fui pesquisar as áreas e tal, e achei engenharia florestal. No meu... quando eu estava fazendo teste vocacional, saiu. Tinha saído engenharia ambiental e engenharia florestal. Ó. E... Você não sabia nem que tinha, né? Sabe aqueles cursos que você olha e você fala assim, beleza, beleza, teste isso vocacional não. deu isso, assim, tipo, você Deu. colocou assim, É muito específico, né? Eu gosto de cachorrinhos, eu gosto de abraçar as árvores. Eu gosto de aplaudir o sol, né, gente? Pôr do sol. Aí, vai ser... Aí, tá vendo? Como é que a galera trata? Vocês já estão tendo uma amostra. Tá vendo? Já, como é que o povo... É o que eu li do dia todo, assim, né? Quantas árvores você abraçou hoje, entendeu? É muito... E aí foi, saiu vários cursos, assim, mas eu tinha ignorado, assim. Mas aí quando eu voltei, eu falei, caraca, bateu e tal. E aí eu fui pra área, me apaixonei pela área, assim, fiquei, aí me especializei em educação e gestão. E aí eu tava organizando um evento da MPC, e eu conheci o pessoal da IRI, né? Eles tem alguns cristãos dentro da iniciativa, porque como a iniciativa vai conectando lideranças religiosas, já tinha algumas lideranças religiosas. São várias religiões, não só de cristãos. Não só cristãos, isso aí. A maioria acaba sendo cristão porque o Brasil, a maioria da população é cristã, né? Mas a gente trabalha com todas as religiões. E aí, um desses líderes religiosos foi para um evento da MPC, para um painel nosso, e foi assim que eu me conectei com a IRI. Depois de um tempo, eles me convidaram para poder participar do processo seletivo, que eles estavam reestruturando a equipe no Brasil. Entrei no processo seletivo, fui passando, e estamos aí hoje. Estou indo embora para Brasília semana que vem. Tô sabendo. Mas aqui, o que um engenheiro florestal faz? Cara, o engenheiro florestal, ele cuida dos recursos florestais. Então, tudo aquilo que é extraído da floresta, quem pode manejar, quem está habilitado para poder cuidar e dar a destinação correta é o engenheiro florestal. Um exemplo, assim, que poucas pessoas sabem, né? Algumas fábricas hoje de tecnologia de celular, elas substituíram alguns componentes por celulose, né? Porque é menos poluente e tudo mais. E aí essas fábricas, por exemplo, elas têm que ter um engenheiro florestal, porque a celulose é um produto florestal. Então você precisa ter um engenheiro florestal ali para poder fazer o manejo correto, destinação correta. Então, seja nessa área industrial, seja na área de preservação, tudo mais, recuperação, enfim, o engenheiro florestal é quem vai estar atuando. E seja produtos madeireiros, né, a madeira propriamente dita, ou os produtos que a gente chama de produtos não madeireiros. Então você tem fruta, semente, enfim, tudo isso daí, todos esses outros produtos também é o engenheiro florestal, que faz o manejo. É porque eu não sei se todo mundo sabe, assim, se é tão óbvio, né? Mas existe um mercado enorme de contrabando também, né? Dessa questão de madeira, de desmatamento. O desmatamento já é uma coisa, assim, mais geral, né? Que todo mundo sabe que tem desmatamento, né? Mas eu acho que o nível, assim, acho que a galera não sabe, né? Nas florestas e tal, que o tanto de tráfico de madeira que tem... E eu acredito que tem a ver também, né? Cara, a gente teve tá tendo ainda, né, recentemente aí a questão dos Yanomamis, que tá na mídia, tá bem alta, e a questão é exatamente essa, o desmatamento. Quando você pega o globo e você vai olhar os países, o porquê eles têm uma alta emissão de gases do efeito estufa, normalmente está ligado ao petróleo. Mas quando você vem para o Brasil, o problema do Brasil é o desmatamento. A gente desmata absurdamente, assim. E os números... A gente teve ali... uma década atrás, mais ou menos, a gente teve uma estabilização da curva de desmatamento e até uma diminuição, mas daí para frente a gente foi subindo, a gente está alcançando níveis nunca antes vistos na história, né, no que tange ao desmatamento e nesse pecado contra a criação de Deus, né? Sim. Então, no Brasil, essa questão do desmatamento é a principal questão que a gente precisa lidar se a gente quer cuidar da criação de Deus. E aí, a galera que esse desmatamento... São pessoas que estão derrubando para criar boi ou é para usar essas árvores para alguma coisa? Qual que é? O que está acontecendo assim? Que a galera que tá desmatando? Quem que é essa galera? Assim, existe um grupo só muito forte? Existem vários pequenos? Qual que é essa crise? Cara, existem vários grupos assim. Acho que a gente tem que dar 2 passos para trás primeiro para falar assim. Não é todo desmatamento que é ilegal. Sim. Okay? Existem desmatamentos legais que a gente chama de
manejo sustentável, a gente chama de extração sustentável. Existem formas corretas de se fazer essa extração. O problema é que a galera faz esse desmatamento ilegalmente, assim, de qualquer jeito, derrubando tudo. Eles passam o que eles chamam de correntão até hoje, né, que é uma prática super antiga, assim, que é uma corrente, literalmente, assim, uma corrente gigante, e eles pegam essa corrente de 2 tratores e eles vão passando e arrastando tudo que vem pela frente. Que isso? Entendeu? E isso, assim, é um absurdo, né? E aí você tem... Eu já vi isso eu acho que é no filme O Sem Floresta. Isso. Acho que é isso que rola. Os isso aí. tratores com correntão, assim, derrubando tudo. Eles mesmos, exatamente isso. E aí a gente tem os garimpeiros ilegais, né, assim, que são um baita problema pro Brasil. A gente tem esse desmatamento pro cultivo de boi, né, e plantação de soja, que seria aí o segundo principal. Eles ocupam as principais posições hoje para esse desmatamento ilegal e irresponsável que acontece no Brasil. Né, que, enfim, uma tristeza. Mas qual que é o jeito certo, então? Então, o mesmo lugar, dá para ter um desmatamento, tipo, o criminoso, e no mesmo lugar daria para acontecer um desmatamento da forma correta? E o que é o desmatamento correto? Daria, a gente faria um manejo, que a gente chama de manejo, plano de manejo sustentável. Né, que você vai entrar na área, você vai aplicar os métodos corretos para poder medir o tamanho das árvores, você vai estudar, vai ver se aquela área tem árvores de interesse econômico, né, para você poder extrair, você vai calcular quanto de madeira vai ter, você vai saber assim, eu preciso de X metros cúbicos de madeira, nessa área eu consigo extrair esse tanto ou não, e aí se não conseguir você vai para outra área. Mas enfim, tem todo um processo que o engenheiro florestal ele é o profissional que vai fazer esse plano para você. E tem um replantio também, né? Você vai cortar ali, mas depois você vai plantar de volta no mesmo. Em alguns casos, sim. A gente tem casos, não só nesses casos de que é preciso você fazer esse manejo, essa extração, né, da madeira, mas também alguns empreendimentos, por exemplo, construção civil, são empreendimentos que a gente chama de potencialmente poluidores. Porque as atividades dele por si só vão poluir. E aí quando você vai fazer vai ter um tipo de empreendimento desse, você precisa fazer um plano de recuperação de áreas degradadas, um licenciamento ambiental, enfim, tem uma série de instrumentos aí que você vai recuperar e você vai minimizar a poluição que você está causando. Você vai mitigar. Então, espera, uma empresa, se ela tem alguma atividade que é poluente, aí para compensar aquilo, ela tem que fazer alguma coisa de restauração, que talvez não está necessariamente ligado com a área dela, sei lá. Eu tenho uma empresa que produz sapato, aí daqui eu solto muito gás, muito fumaça. E aí, aí eu vou estar plantando árvore lá na Amazônia, mais ou menos equivalente aqui ao que eu estou fazendo, é isso? Você não vai plantar na Amazônia, você vai plantar no que a gente chama na sua bacia hidrográfica. Então, se sua empresa fica aqui em Belo Horizonte, a gente tem a bacia hidrográfica de cada cidade, tudo mais cada cidade ocupa ali, e dentro dessa bacia hidrográfica é onde você vai atuar compensando, seja com replantio ou seja com outros instrumentos que o governo te der, por exemplo, plano de educação ambiental ou qualquer outro plano que você tiver que fazer, né, para poder compensar a sua atividade. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é uma região com um grupo de cursos de rios ali que são confluentes, assim, que vão todos para a mesma direção. Entende? Então é como se fosse, assim, bem idiota de explicar assim, você tem uma praia para cada região. Entendeu? Então é como se fosse a praia daquela região. E aí quando você vai para outra bacia hidrográfica, seria uma outra praia que não se conecta diretamente com a daqui. Entendeu? Então seriam isso assim, regiões de cursos de água que se conectam. E aí existe um órgão que controla, essa empresa está poluindo tanto, então ela precisa plantar aqui nessa área, essa quantidade de hectares, tipo assim. A lei hoje, o que ela te traz é que ela já traz listado quais são os empreendimentos poluentes, potencialmente poluentes. E esses empreendimentos todos, eles têm que passar por um processo de licenciamento ambiental. Então eles têm que fazer todas as etapas do licenciamento ambiental para poder ficarem legais, né? Ficarem legais, funcionando legalmente. E aí, então, já existe essa listagem de empreendimentos aí. E que órgão que regulamenta isso no Brasil? Depende do nível que você vai fazer o seu empreendimento. Então, quando é um empreendimento que pega, por exemplo, mais de um estado, ali você tem que ir direto no Ministério do Meio Ambiente. Normalmente, a Secretaria do Meio Ambiente do estado é o órgão mais recorrido, assim. Mas, às vezes, a prefeitura, às vezes você fazer o licenciamento direto com a prefeitura. Então, depende. Cada empreendimento, do tamanho dele, da proporção que ele vai ocupar e tal.
Aí você vai num órgão, mas normalmente ligado aí à Secretaria de Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente, então, esses órgãos. Que legal, que legal. E aí, essa ação aí que vocês fazem, a IRI? Isso. Tá. Não é Lari. Isso, não é Nem Lari. conheço Lari, gente. Fique claro aqui. A IRI. Qual que é essa ação que vocês fazem? O que vocês fazem? É conscientização? Qual que é ou é plantio? Qual que é a parada, assim? Cara, na prática, né? Na IRI, então, a gente mobiliza lideranças religiosas para elas poderem se conscientizar da importância dela ter esse cuidado com a criação de Deus. Uhum. Né? Então, a gente mobiliza e a gente tem 2 esferas de ação. Numa esfera, a gente conecta lideranças religiosas, diferentes matrizes, então, judeus com cristãos, com espíritas, enfim, que seja. A gente vai conectar eles, vai montar um plano de ação para falar assim, o que vocês podem fazer juntos? Não é para discutir teologia, não é para discutir fé, não é nada disso, não é esse espaço. É um espaço para poder discutir assim, o que a gente pode fazer junto para gerar um engajamento ético pelo meio ambiente. Né? Por exemplo, no Acre agora, o pessoal está planejando um plantio da mata ciliar, né? Da mata que fica do lado do rio ali. Então eles vão plantar mais ou menos ali 10 mil hectares, né? de área. Então isso é uma forma da gente agir coletivamente, né? Com outras matrizes religiosas que pensam diferente da gente. Agora, outra forma são as igrejas ou as instituições religiosas que querem atuar solo, né? Querem fazer suas ações sozinhas. Então a gente também presta apoio para essas instituições, para elas poderem desenvolver algum plano de conscientização ambiental e de atuação ambiental. Porque a conscientização ela é só uma parte. Mas se você tiver conscientização e a pessoa não agir a partir disso, que é o que normalmente acontece hoje no Brasil, todo mundo fala, nossa, você quer que derruba a Amazônia? Não, não quero. Ah, e o que você vai fazer? Não sei, entendeu? Sei, tá fora do meu alcance. É muito distante de mim. E não é, pô, não é. A grande verdade é que todo ano a gente tem essa série de chuvas aí que não é normal, né? A gente tem uma nova série histórica que a gente não conhecia. E aí, série histórica, só pra entender assim, a série histórica que a gente chama é 30 anos. Então, a cada 30 anos, a gente tem um comportamento previsto. E a gente consegue prever como vai ser o comportamento daqui 30 anos. A gente já sabe isso. Só que o que está acontecendo é que a gente tem eventos climáticos agora que a gente não previa. Sim. Né? E aí, esses eventos são todos associados aí com essa crise climática, com essa mudança do clima que está acontecendo, assim, já começou. Né? E aí a Igreja Solo, ela vinha e atuar em alguma frente, assim, pela defesa do meio ambiente. Por exemplo, tem uma igreja também no Acre, uma igreja batista, a Comunidade Batista Vida, que eles montaram literalmente o Ministério do Meio Ambiente. É mesmo. Eles reuniram profissionais da área de meio ambiente da igreja ali, para poder montar um projeto ambiental para a igreja. Né? E aí você tem eles atuando com replantio, com substituição da energia solar, coleta seletiva. Cara, eles juntam óleo, o óleo usado das casas, dos membros, para poder vender. Né? E isso, assim, é uma baita colaboração, né, gente? Porque a água, quando ela é poluída com óleo, dificilmente ela vai conseguir ser tratada. Na verdade, você não trata essa água assim. Você joga ela fora porque não tem como tratar. E eles pegaram e começaram a recolher esse óleo e tal, e eles vendem para uma empresa, porque tem empresas que compram isso. Então, olha que sacada, assim, até mesmo para poder mobilizar recursos para a igreja, né? Então, basicamente, assim, os membros estão levando o óleo para a igreja, o óleo de cozinha, não é óleo ungido. E aí eles ungem lá e passam na testa das pessoas, mentira. Mas aí o óleo usado, e aí, assim, eles vão e vendem aquilo e ainda dá recurso para a igreja, ou seja, eles... Pô, é uma ação muito né? simples, É bem legal. É muito simples fazer isso. Cada pessoa recolhendo óleo na sua casa, leva para a igreja junta de todo mundo, vende para uma empresa e ainda dá recurso para a igreja. Sim, tem vários projetos. Por exemplo, tem uma organização, que me fugiu o nome agora, mas eles recolhem vários tipos de itens que não são recicláveis mais. Então eles fazem essa coleta circular, né? Então, por exemplo, desde esponja até lápis, apontador e tal. E aí a única coisa que você tem que fazer é juntar isso, colocar numa caixa e levar no correio. Você não paga nem para poder enviar para eles. Então você pode colocar, por exemplo, uma instalação dessa na igreja e recolher. Incentivar os membros a levarem ali, você recolhe aquilo e envia. E a gente está colaborando com o meio ambiente, com a criação de Deus. Né? E pilhas? Você conhece alguma iniciativa aí? Porque uma das coisas que mais me incomoda é pilha. Pilha pra mim não é de Deus. É porque, assim, é um negócio muito poluente e que as pessoas, em geral, descartam da forma
Comum, né? Comum, assim, até a própria igreja, assim, né? Assim, a gente vai usando pilhas e microfones e tudo mais. E depois, assim, não existe muita direção do que fazer. É o que você simplesmente joga no lixo, né? Então, o que dá pra gente fazer nisso também? Ó, pilha, você pode levar de volta onde você comprou e eles têm um descarte correto, de onde eles têm que descartar. Então, O mercado vai ter isso? Eu levo pilha... deveria, pelo Ele menos. só né? não... Assim, Aí ela fala assim, beleza. Eu vou levar nos mercados lá assim, beleza, obrigado, você trouxe. Aí joga na lixeira. Mas deveria. essas redes maiores, principalmente, né? Não vou falar o nome aqui porque ninguém patrocina, né? Isso, exato. Mas essas Ainda. ainda, né? Essas redes maiores de supermercados, eles têm esse descarte correto. Mas eles deviam ter pelo menos uma plaquinha, uma lixeira específica disso. Tem a gente que não observa, assim. Ó. A gente, assim, acaba que o pessoal do meio ambiente observa porque a gente tá nessa área. Então a gente vai andando assim com essa intenção. Mas, por exemplo, supermercado para descarte de pilhas, remédios, caixas, bulas e tudo mais, farmácia recebe de volta, remédio vencido, tudo mais. Sandália de dedo, você pode levar de volta na loja física, ali também, que eles fazem a coleta. A sandália dele também é uma coisa poluente? Totalmente. É mesmo. Eu tô pensando aqui quantas eu já joguei fora. Nossa, E arrebentou e eu não tinha que fazer, joguei fora. verdade. vai dormir hoje Então tem que pensando levar quantas onde? tartarugas você matou. Que tipo de lugar que você falou? Cara, por exemplo, as sandálias havaianas, que são as mais comuns, você tem levar na própria loja das havaianas. Certo. Cada marca de sapato, por exemplo, se você entrar no site, ele te dá a forma de fazer a coleta circular, que chama, né? Como devolver para poder colaborar com o meio ambiente. Mesmo quando eu comprei no Oiapoque, assim, tem? Aí já é complicado. Aí Outras questões. já são dois pecados. A gente tem que trabalhar aí com quantas crianças você escravizou para ter o seu produto, né? Aí já Gente. aí já questões trabalhistas, aí já são muitas. Aí a gente vai assim, extrapola aqui. É muito boa a confissão, né? Isso. Mas, ok, então assim, a maioria das coisas poluentes, eu consigo voltar elas pro próprio fabricante. Celular, por exemplo, também tem alguma crise nesse sentido? Sim, você tem um descarte adequado de peças de celular que você usou e tudo mais, celular antigo. Normalmente na loja das operadoras você tem uma lixeira para poder depositar os equipamentos. Não, mesmo se não for de lá. Então, porque, por exemplo, esses dias eu achei um celular e assim, ele tá estragado tudo, mas assim, para não ficar descartado, porque ele tava com cara de muito de novo, ainda eu acho que dá para recuperar algumas peças. Só que como eu não consegui fazer nada com ele, eu tô esperando descobrir como descartar aquilo, né? Então, se eu for na loja da operadora, tem uma lixeira lá de descarte de celular. Tem. Se você falar, eu quero descartar o celular aqui e tal, e você vai descartar. Legal. Isso é muito bom, galera, lá assim, aqui você não vem jogar lixo aqui. Você fala, liga pro Carlos, vem aqui agora. Vai ser igual a patrulha, né, do consumidor. Aqui, ó, tem que ter pra descartar. Chega lá fazendo live, né? Exato. Mas isso é relacionado à lei? Tem lei disso? Sim, é porque isso é o plano de educação ambiental dessas instituições. Ah, tá. Então eles são obrigados, assim. Salvo as devidas proporções, ninguém é bonzinho de querer ter que investir esse baita trabalho que dá fazer isso. Mas quando eles montam um plano de educação ambiental, esse tipo de coisa é prevista. Porque o seu plano de educação ambiental, ele tem que pensar na sua atividade. Então, assim, o que eu estou fazendo que está poluindo? Pô, estou fazendo calçado, estou fazendo aparelhos eletrônicos. Então, eu preciso pensar em como diminuir a poluição disso. E uma das formas sempre vai ser essa coisa do descarte adequado, de fazer essa recoleta. Mesmo para quem não produz, para quem só vende também. Então, uma loja de televisão, sabe, ela precisa ter, ela tem um plano nesse sentido também. Sim, acho que lojas não chegam a ter um plano, não lembro, assim, nunca vi uma loja que tinha um plano, mas os fabricantes têm, e normalmente os fabricantes contam com lojas e tudo mais para poder fazer esse... Ah, tá, e aí os fabricantes têm a parceria com a loja para fazer esse... Isso aí o fabricante tem, normalmente lojas que vendem eletroeletrônicos e tudo mais, que eu já vi foram as de celular, né, para poder fazer esse descarte. Entendeu? Agora, outros equipamentos eletrônicos, por exemplo, minha televisão não, dos meus pais, né, quebrou. Quebrou assim, meu pai apoiou a tela um pouco mais forte, trincou a tela, não tem o que fazer. Né, e eu não achei no fabricante como fazer a devolução para eles. Aí eu procurei uma loja, aqui em Belo Horizonte, que eles comprassem televisões quebradas. Né, porque eles reaproveitam as peças. E aí levei para eles pegaram, me pagaram um valor e beleza. Eles vão reaproveitar as peças e o que não for, eles vão fazer
o descarte adequado. Uhum. O problema é, ele tá dando muito dever de casa pra gente. O problema é Não, esse. mas ele eu tá tô- mostrando várias soluções, porque a gente falava, não, mas não tem como. Ele fala, tem como sim, aqui. Não, ó. mas essas Muito coisas bom, cara. mais Muito bom. facilitam a vida do que complicam. É, né? muitas vezes Pois é. sim, né? Mas eu acho que é uma cultura, né? Porque a É. cultura de você não vou jogar nesse lixo aqui. Eu acho que no geral, talvez a gente já tenha tido um contato com essas questões ambientais e tal, a gente fique pensando nisso, mas no geral as pessoas não pensam nisso, né? Simplesmente sim. vão jogar fora, né? Aham. Mas ter essas informações eu acho que faz diferença também. Né? Mas e assim, a gente precisa incorporar isso no dia a dia. Sabe, por exemplo, você tem a questão dos copos plásticos, né? Acho que sempre que você vai falar de meio ambiente, todo mundo vai falar do plástico. Uhum. Cara, para produzir um copo plástico, você vai gastar ali 500 ml de água. Às vezes, para beber 200 ml de água. Entendeu? Pois Tu é gastou loucura, hein? meio litro de água para beber 200 ml. Então, assim, a conta não fecha. Entendeu? E o plástico, por exemplo, você vai ter que ele não decompõe. Aham. Né, gente? O plástico ele vira microplástico, mas ele nunca vai decompor. E por isso que agora as pesquisas já começam a encontrar plástico no sangue, no pulmão. Então, assim, o problema, a conta está chegando. Né? Toda essa conta desse pseudo-desenvolvimento que a gente teve e tudo mais, começou a chegar agora. E a gente vai ter que pagar essa conta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de plástico, de toda essa questão de descarte de lixo, é um pensamento assim, cara, eu quero que o meu filho já nasça com tantos problemas de saúde, porque eu não fui capaz de separar o meu lixo e levar numa loja, num shopping que às vezes eu vou toda semana, entendeu? Então, é pensar realmente assim, o que eu quero pra mim hoje, mas também pro futuro. Entendeu? É o que eu quero viver. Qual legado eu quero deixar, né? Pô, legal. Então, assim, tem algumas ações práticas e muito simples que a gente pode fazer como pessoa, né? Então, assim, não adianta só ficar falando assim, nossa, eu não queria que a Amazônia fosse desmatada e tal. Sim. Eu não queria que os golfinhos estivessem morrendo, que as tartarugas estivessem lá sendo enforcadas com canudo, não sei o quê. Então, tem uma ação prática aí do descarte direto aí dessas Coleta coisas. circular. Coleta circular, né? Esse termo. Então, qualquer coisa que eu tiver. Eu tô com um acúmulo de coisa em casa que eu não sabia o que fazer. Aí, ó. Vou mandar tudo pra casa Toma. do Carlos. Ele resolve, toma aí. Seu ministério. Você é um dia pra jogar, não? Joga Isso, você. joga decide. aqui. Cara, Resolve. pilhas, baterias, Aí, celular ó. velho, equipamentos assim, tipo fone de ouvido. Uhum. Manda de antigo. Uber pra ele. Enfim, Já manda na você casa passa o seu endereço? Já manda. E isso a questão do plástico que você falou, assim, praticamente qualquer lugar que você fosse, igrejas e recepções, assim, sei lá, de dentista, você vai ter copo descartável, né? Sim. Então o ideal é que esses copos não existissem ali mais. O ideal é que não exista. Não existe, assim. Pra você É, poder. Pra você gasta menos lavando um copo Aham. do que você gasta produzindo um copo de plástico. Isso é bem loucura. Né? Então, É como se a Se for- água fosse um recurso infinito, né? Mas não é, né? Essa Exatamente. É uma coisa muito louca, né? Exatamente. É porque assim, a água sempre vai existir mais ou menos quantidade. É certo afirmar isso, inclusive? Tipo, o mundo sempre teve a mesma quantidade de água? Assim, porque ela. Porque Só assim, não a é questão é limpa, que a gente né? vai Tipo poluindo ela. Chega um ponto que, assim, a questão da água com óleo mesmo, você não tem como separar, e aí já era. Sim. Mas assim, a quantidade de água do mundo, assim, não passa a ter mais água no mundo ou menos água. Isso é certo? Fala isso? Depende da sua linha teológica. Viu? É Depende se você teológico quer, se também? a galera do evoluteísmo talvez não vai concordar tanto com você, tá, não. eu sou- Mas a galera que é criacionista, sim, boa parte tende a concordar com você que existe a mesma quantidade desde Porra, sempre. você não e tudo esperava uma mais. resposta tão Então, assim, completa assim, né? Mas eu acho que assim, além disso, a gente precisa entender que o recurso que a gente tem, que Deus deu pra gente, a gente tá fazendo um mau uso dele. Uhum. Então o ponto não é a quantidade que tem. O ponto é o que a gente tem feito com essa quantidade que tem. Independente se continua surgindo mais, independente se foi criado e delimitado a quantidade ali, independente disso, a gente está usando mal em qualquer uma das situações. Uhum. E a gente precisa fazer alguma coisa. Deuteronômio 28 fala que porque vocês não guardaram os meus mandamentos, porque vocês não me obedeceram, e aí anteriormente ele traz ali uma lista de mandamentos ligados ao meio ambiente, que vão desde como a gente deveria tratar os animais, até como a gente deveria tratar a terra. Então, porque vocês não me obedeceram, vai vir sobre vocês secas, vai vir sobre vocês doenças. Então, tudo isso, assim, tem até uma expressão que ele usa, o céu de vocês será de bronze e o chão também. Né? Então, essa ideia de que vai aquecer muito. Né? Da crise climática. É uma ideia bíblica, assim, vocês não estão obedecendo a forma
como Deus mandou que a gente cuidasse da criação. Então, como consequência, essa criação vai depor contra vocês. Entendeu? E a gente precisa entender isso. Assim. Então, não é sobre a quantidade que tem, né? Mas é sobre como a gente maneja, como a gente tem sido mordomo dessa criação. E você falou sobre essa questão da crise climática, né? É uma questão que a gente ouve falar desde pequeno, mas aí tem umas coisas quase memes assim no meio, né? Dessa discussão, né? Mas é aquecimento global e esse frio que tá fazendo? E aí? acabou com o seu argumento. Pô, aí, poxa, acabou com a minha... Estudei anos pra isso e isso acabou. Mas eu imagino que tem a ver com essa questão que você falou, eu esqueci o nome agora, mas que você falou de 30 anos, esse ciclo, né, de 30 anos. Série histórica tem a ver com uma certa imprevisibilidade, né? Isso me veio à cabeça quando você falou uma imprevisibilidade do clima, digamos assim. Tem a ver com isso ou não? Essa questão do... que eles chamavam de aquecimento global, ou essas questões climáticas que estão chegando, tá tudo nesse mesmo assunto? Até é legal isso que você traz, porque assim, a gente mudou. Hoje em dia, dificilmente a galera vai chamar de aquecimento global. Sim. Exatamente por causa desse tipo de argumento. Assim. Mas tá esfriando, não é aquecimento, poxa. Como é que é aquecimento? Então, assim, é crise climática. Né? A gente tem uma série de eventos climáticos não previsíveis, que a gente não esperava acontecendo, então o clima está em crise. Ou seja, é tanto pro frio quanto pro quente. Tanto pro frio não quanto dá pro para quente. usar isso. Então você que está ouvindo, esse argumento não rola. De 2003 a 2018, salvo engano, a gente teve aí 25% da população impactada por eventos climáticos no Brasil, por causa dessa crise climática. Isso aí são bilhões e bilhões de dinheiro público que poderia ir para outras áreas, mas que vai para essa área de prejuízo. Entendeu? Então, assim, esse é o fato. A crise climática está matando. Isso a gente está falando de enchente, né? De tudo. Das chuvas, deslizamento de terra, os lugares que a seca alcança níveis extremos, aí as pessoas têm que sair das suas casas. Né? A gente tem no Brasil hoje, inclusive, uma questão, não só no Brasil, no mundo, mas que atinge hoje o Brasil, que é pouco falada ainda, que é a questão do êxodo climático. As pessoas saem das suas terras, saem de onde elas vivem, por causa do clima, porque o lugar está se tornando inabitável, assim, não tem como. Mas seja porque esfriou muito e nunca tinha chegado àquele nível de frio, seja porque aqueceu muito e nunca tinha chegado àquele nível de calor que está impossibilitando a vida ali. Né? Então as pessoas têm que sair. Então é uma coisa muito séria. E está começando a ficar mais sério, está começando a ficar mais evidente. Não está dando mais para tampar o sol com a peneira. Né? A gente agora está tendo que lidar com um problema que está na sala. Porque antigamente a galera ignorava, falava, vai demorar a chegar, não. Os próximos governos, os próximos líderes, as próximas gerações vão lidar com isso. Não. Agora chegou. Né? Chegou e a gente tem que lidar agora com isso hoje. Ou isso é coisa de ativista, né? Sei lá, isso é coisa do Greenpeace, isso é coisa dessa galera, tipo assim, né? Aí joga por um lado político e tal. Infelizmente. Mas assim, o fato é que todo mundo mora na Terra, né? Sim. E isso que você falou, por exemplo, prejuízos que são prejuízos para todo mundo, né? Seja Poxa, essa questão é muito louca, por exemplo, eu moro em Sabará, né? Minha cidade aqui, para quem não conhece, é perto de Belo Horizonte. Nos últimos, 3 anos, mais ou menos, tiveram lá enchentes, cara, que é um negócio, assim, absurdo. Claro que isso envolve falta de planejamento na cidade, etc, né? Mas quando você pensa numa coisa assim, isso vai ficando muito próximo, né? E aí você vê aquilo acontecendo, né? É muito louco, né? Sim. É uma coisa que não dá mais pra negar realmente, né? Sim. Chegou e tá aí, assim. E a gente precisa entender, gente, que não é uma questão de ativismo ambiental. É uma questão de ser humano. É uma questão de dignidade humana. Então a gente brincou com a parada do EPOC, né, e tudo mais, mas é uma realidade também. É uma outra parte das questões ambientais é de onde vem a matéria-prima que está sendo usada, como isso é feito e tudo mais. Então toda essa parte acaba se conectando. Por isso que o meio ambiente é esse sistema tão transversal que passa por todas as áreas, né? Então, assim, é uma questão urgente. E é para ontem. Sim. E aqui, a gente estava falando, né, no café que a gente participou no sábado, de outras iniciativas, assim, teve uma que você falou bem interessante, de uma igreja, não sei se só essa que fez isso, tem mais outros fazendo, a iniciativa de ser carbono zero. O que é isso? A gente tem, sim, igrejas hoje que entendem já essa questão ambiental, entendem essa importância de cuidar do meio ambiente.
e elas começam a montar uma estratégia e planos para poder se tornar o que a gente chama aí de carbono zero. Né? E toda atividade ela emite uma quantidade de gases de efeito estufa, especialmente gás carbônico. Né? E quando a gente fala de carbono zero, é exatamente isso. O que essas instituições querem é chegar num nível que elas vão compensar, elas vão plantar um número de árvores que equivalente ali à quantidade de carbono que elas emitiram no último ano. Porque essa é uma conta anual. Então, essas igrejas que têm pensado assim, aí é uma série de igrejas que vão desde igrejas históricas até igrejas pentecostais, assim, tem muitas igrejas hoje pensando nisso. Elas fazem essa conta, né? Existe hoje uma calculadora para emissão de gases de efeito estufa para instituições religiosas, então considera todas as particularidades de uma instituição religiosa. Inclusive está disponível no site da IRI, né? No www.iri.org. E aí iribrasil.org. E aí você faz as contas, preenche todos os dados ali que vai pedindo. E no final vai te dar o número de árvores que você tem que plantar para poder compensar as emissões das atividades da igreja ou da sua instituição religiosa, ou ainda, né, a quantidade de árvores que você deveria plantar para compensar a emissão de gases de efeito estufa, a emissão de carbono, do padrão de vida da comunidade. Então, cada padrão de vida emite uma quantidade de gás carbônico também, de gás de efeito estufa, que é aquele velho teste de quantas terras precisa para poder comportar o seu estilo de vida, que acho que boa parte das pessoas já tiveram contato, já viram aí na internet, né? Quantas terras? Acho que eu nunca tive. Pegada de carbono e tudo mais. Então, tem vários testezinhos assim na internet que já rolam. Então, mas esses testezinhos de internet, eu imagino que nem todos sejam confiáveis, né? Não. Então, o ideal é a gente ir numa instituição séria, que tem um teste mais bem pensado, trabalhado, que tem profissionais envolvidos. Isso. E o da IRI funciona bem para isso. Isso. Legal. Mas aí, eu não entendi. E esse cálculo das igrejas é tipo do que a igreja, a instituição ali tá gastando, ou pensando nos membros, assim, tipo, essa igreja tem 100 membros, membro, né? Aí vou responder, tipo, a gente tem membros aqui, a maior parte é de classe média no centro urbano, e aí vai ser calculado com base nisso, do que se fosse, sei lá, a maior parte dos membros aqui mora numa zona rural, enfim. Nesse sentido? Isso, ele vai te dar os dois resultados. Ah, tá. Vai te dar os resultados para a sua instituição religiosa, então assim, quanto que minha igreja emitiu, minha igreja teve culto toda semana esse ano, a gente gastou tanto de luz, tanto com ar-condicionado, a gente tinha um motorzinho, porque tinha uma congregação lá, sabe-se Deus onde, e aí nessa congregação não tinha energia elétrica, então também tinha um motor ali para geração de energia elétrica. Enfim, vai pegar todos esses dados, todas essas variáveis e você vai preencher ali, conforme for pedindo, e também vai pegar algumas variáveis ligadas ao padrão de vida dos membros da igreja. E vai te dar esses dois números. Então vai te dar um número que vai falar assim, olha, se você plantar X árvore, você precisa plantar X árvores para compensar o tanto de carbono que a sua igreja emitiu, que as atividades emitiram. E você precisa plantar X quantidade de árvores para poder compensar a quantidade de carbono que os membros da igreja emitiram. E aí o ideal seria os dois juntos. Né? Legal. Esse seria o ideal. Que aí vai dos membros, tipo, a maioria dos membros aqui tem carro, a maioria, sei lá, se mora num apartamento para quem mora numa casa, imagina que tem alguma diferença também, enfim. Sim, isso. Então aí vai colocar todos esses dados e calcula, e aí, sei lá, fez o cálculo ali da minha igreja, a gente tem que plantar 200 árvores. Beleza, e o que eu faço com essa informação agora? Então, planta. Não, mas eu planto onde? Mas eu planto onde? Um eu planto lugar, na minha né? casa, planto no beirado de um rio, vou num córrego, planto onde eu vou Planto na igreja, planto no terreiro. 3.000 árvores Acabou. plantadas na igreja. Vamos fechar o templo aqui, vamos plantar árvores aqui. Não tem mais garagem aqui, não tem estacionamento a igreja, agora é só uma floresta. Avatar porque choras. Isso, exatamente. Todo mundo agora vai morar nessa floresta. Exato. Cara, então, o ideal é que você vai plantar assim. Tem duas realidades que eu já vi acontecer. Às vezes tem um membro da igreja que ele tem uma área, um sítio, ele fala assim, cara, vamos plantar lá nesse meu sítio e tal, fica aqui na região, na bacia hidrográfica, tudo mais, aí vai lá e faz o plantio nessa área. Tem igrejas que têm áreas também privadas aí, e elas cedem para poder fazer esse plantio. Mas assim, o mais comum e o ideal é que você procure a prefeitura, por exemplo, e pergunte se existe uma área de interesse público para plantar. Às vezes a prefeitura tem uma área que ela quer fazer o plantio. Por exemplo, aqui a prefeitura de BH, a prefeitura de BH tem, né, esse projeto para replantio, e até o projeto Éden, né, com o Guilherme, o pessoal começou a se mobilizar nesse sentido,
E aí procurou a prefeitura e a prefeitura falou, olha, pode plantar em tal área, vai ser interessante, a gente está montando um corredor ecológico. Enfim, e aí você colabora também com o poder público aí nas iniciativas de proteção às florestas, né? Legal. E aí, mais uma coisa muito importante é que você precisa de um profissional para poder te dar um suporte, né? Porque não é qualquer árvore que você planta. Por exemplo, existem árvores que são proibidas dependendo do estado, dependendo da cidade. Maconha, né? Entendeu? É bacana, de cannabis não pode, né? Tá proibido mesmo. Cuidado. Inclusive tem uma história muito boa, menino. Conta. De uma cidade. Assim, Que o pastor plantou. entendeu? Assim, de uma cidade que a galera, assim, chegou lá, uma mudinha, e, assim, historicamente todo mundo usava essa mudinha. Entendeu? Só que era uma planta medicinal. Então eles eram, mas era minha uma mãe planta sempre medicinal, fechava com assim. isso. Dava pra gente tomar antes de dormir. Isso. E aí chegou um delegado novo Dava um nessa cidade. relaxamento. E aí o delegado viu na praça da prefeitura Na a praça planta da prefeitura. e desconfiou que era maconha. E ele pegou e levou pro teste e confirmou. E a cidade inteira usava assim, sem saber. Sem saber. Um negócio assim, loucura. Mais Aí todo mundo. O chá depois do culto lá era as irmãs pensando nisso fazendo. aí? Era uma alegria. Sabe? A hora da confraternização da igreja ali. Zoom Vai ter um chá hoje aqui. emociona. Você fica, bacana. Mas aí tem árvores que são mais indicadas, Isso. digamos tem, assim. E tem também as quantidades, né? Você não pode, por exemplo, segundo a legislação, tem um quantitativo, uma porcentagem de cada espécie que pode ser plantada. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Ah, sim. E aí você vai precisar de um apoio técnico se você não tiver na sua instituição religiosa ali, na sua igreja, enfim. Mas a prefeitura forneceria esse apoio? A prefeitura fornece esse apoio e a IRI também fornece esse apoio. Ah, então eu A gente posso também fazer pode. contato com a IRI, como a igreja. Se a gente entrou no site da IRI, fez essa conta aí e falou, tem que plantar 200 árvores. Não sei o que fazer com isso, faço contato com a IRI vai nos auxiliar nisso A também. gente auxilia também nisso. Gratuitamente, esse auxílio. Isso. E aí as árvores a gente compra. As árvores, a gente te ajuda também. Ou você vai comprar, às vezes tem igrejas que tem condições de comprar, né? Porque eu lembro que eu já comprei uma árvore. Olha É só. porque na minha igreja, a igreja que eu cresci... Com árvore. Não, mas foi... Não era daquela cidade não, né? Eu vim de uma cidadezinha. Comprou uma árvore no Oiapoque. Comprei. Cuidado, né? Mas a minha igreja, teve uma vez, a igreja estava fazendo 100 anos, a primeira batida de BH, e aí ela decidiu fazer algumas ações relacionadas à cidade. E aí ela perguntou para a prefeitura o que a cidade está precisando. E uma das coisas que, na época, estava tendo uma campanha de trocar algumas árvores do parque municipal, que estava tendo muita árvore velha que precisava ser cortada e precisava ser plantadas novas. Aí eles falaram, a gente está precisando de árvore. Aí a igreja falou, vamos doar uma para cada ano da igreja, vamos doar 100 árvores. Aí teve uma campanha na igreja, tinha um painel lá, você comprava uma árvore, eu lembro que a muda era R$35, e aí você colava um adesivinho lá, assim. Tá? Aí depois, na hora que compramos as árvores, fomos lá no parque municipal e plantamos as 100 árvores, todo legal. mundo no mesmo Olha. dia. Teve um culto lá, não sei o quê, e plantamos lá nos lugares indicados, toda a assessoria, né, da prefeitura e tal. O que a gente devia plantar, onde e tal. E aí teve isso, assim, eu acho que saiu na mídia na época e tal, foi bem legal, assim, da época. E foi isso, assim, da igreja, perguntou à prefeitura, o que a cidade está precisando? Falaram isso, a gente comprou a árvore e foi lá plantar. Sim. E a prefeitura também, quase todas as prefeituras do Brasil hoje, elas têm um viveiro florestal. Ah, Então elas produzem mudas de árvores também. E então a igreja pode conseguir mudas direto com a prefeitura. até gratuitamente. Dá para conversar, ter essa conversa, ver se tem alguma muda para doar, ver quais são as espécies que tem. E até assim, é mais fácil, porque. Mas isso já tem inclui, as por mudas exemplo, que árvores podem pra bacia. frutíferas? Inclui. Não, então, por exemplo, tem um irmão da igreja que tem um sítio, aí a gente fez o cálculo lá assim, a gente precisa de 200 árvores. Tem um irmão da igreja que tem um sítio, esse sítio estava sem árvores, de repente a gente pode ganhar as árvores para plantar e vai ter fruta ainda no sítio do irmão. Sim. O ideal é que nesse caso seja um sistema agroflorestal. Né? Que é isso? Que mistura, você não planta só uma espécie. Ah, claro. Porque a monocultura ela é um problema. Né? Aham. Assim, então a monocultura de qualquer coisa é um problema. Não, planta Então- um pé de mango, um pé de goiaba, um pé de abuticaba. Montar esse jardim e sim, esse pomar, né? Ainda vamos Fazer um ter pomar. fruta pro irmão da igreja, ele traz, faz salada de fruta na igreja, vende. Já tô tendo umas ideias Fornece- boas. Não, já. você pode criar um sacolão. Tá animado. Já tô sentindo que o Já tô. Ministério Infantil aí vai ter Isso. salada de fruta Até- todo culto, todo entendeu? culto. Não, porque Vitamina de pensando banana. nisso, ó, eu vou falar de uma iniciativa que eu achei muito legal. Aham. Eu visitei o Vale de Jequitinhonha, na região do Vale de Jequitinhonha uma vez. Sim. E aí a gente foi pra conhecer uma ONG lá, né? A gente ficou nessa ONG e tal, e pra ver o que eles faziam e tal, como que a gente podia apoiar. E era um pastor que liderava essa ONG, e ele falou assim, que ele tava tendo uma dificuldade. Uma coisa que ele percebeu lá era o seguinte: a principal renda daquela era um vilarejo quase específico, era mel.
Só que o que o pessoal fazia? Eles entravam na mata, matavam as abelhas, pegavam o mel e vendiam na estrada. Só que chegou um ponto assim, que não tinha mais mel, porque estavam matando as abelhas. Claro. E a terra era seca, assim, e teve... A maioria das pessoas lá moravam em terrenos cedidos pela prefeitura e eram, assim, terrenos enormes, que dava 10 lotes de onde eu moro. E, assim, e que não era um terreno, assim, infértil. Ele só estava seco e não tinha plantação lá. E era isso. Só que, assim, eles ganharam o terreno de governo. Eles tinham um caminhão-pipa que ia lá e tinha uma caixa d'água de, sei lá, 6 ou 10 mil litros de água que ia lá ser enchida de não sei quanto tempo, mas que era regular, assim, não chegava a faltar água. Então, assim, eles tinham uma base, assim, de vida. Só que mesmo assim eles estavam vivendo a miséria. Aí esse pastor ele ficou tentando entender o que ele podia fazer lá. Aí o que ele percebeu? Viu isso aí das abelhas, aí ele começou a estudar sobre abelhas, sobre apicultura e tal, e aí ele criou um projeto lá que era... Tem as abelhas brasileiras, né, elas não têm ferrão, então é fácil, assim, de você ter isso até na sua casa, assim, não no apartamento, né, mas você pode ter isso porque a abelha africana teria o problema do ferrão, né, mas essa é tranquila, ela só vai puxar seu cabelo. Mas aí ele criou um projeto, assim, ele estudou sobre isso, começou primeiro lá, quando a gente chegou ele estava ainda no protótipo, só tinha na casa dele e em umas 2 casas lá. E aí as pessoas criariam essas abelhas e tal, e essas abelhas precisam polinizar. Aí que tá um outro ponto, que as coisas não... A plantação das pessoas lá não ia para frente, porque elas matavam o principal polinizador, então não tinha, então elas não tinham mel mais e não tinha... A plantação não ia pra frente porque faltava abelha. Aí beleza. Sim. Com isso, ele estava implantando assim nas casas, né, nesses terrenos lá, a criação de abelhas, que aí eles teriam mel para vender, que era a principal coisa que eles já estavam acostumados a trabalhar, e com isso ia fortalecer a plantação deles, entendeu? Então ele tava dando todo um curso pro pessoal de plantação e tudo mais, e do trato com as abelhas, e aí eles tinham 2 rendas. Eles tinham a plantação, que eles iam vender coisas de plantação, e eu colhi ali também para o seu sustento, e tinham questões da abelha. E foi assim. E era um cara assim que não tinha... Ele era pastor, ele não era nada da área dele. Sim. Ele chegou, percebeu que tinha esse problema lá e foi estudar. Fez curso, foi buscar consultoria sobre aquilo e começou um projeto, assim. Na época que a gente foi, estava bem no protótipo. Eu não sei o andamento disso, mas assim, é uma ação muito efetiva para aquela região, entendeu? Sim, tirou o pessoal, assim, de tipo de estar só esperando... né, pessoas vivendo na miséria e esperando sempre ter, né, receber apoio e etc. E sendo que uma ação muito simples eles iam conseguir desenvolver financeiramente, ia cuidar da terra ali, né, e solucionou o problema de uma comunidade, né? Então, assim, algumas coisas assim, de percepções assim, e o que a gente está falando aqui de natureza tem a ver com o cuidado das pessoas, né? Sim, sim. A gente precisa entender que quando Deus chama a gente para ser mordomo, literalmente, sim, a gente ter esse olhar. Porque o mordomo, ele é essa pessoa que tem um olhar para casa. Sabe? O mordomo, ele sabe o que aquela casa precisa, porque ele está disposto a servir. Então, a gente tem esse olhar para a criação de Deus, para o meio ambiente, para essa casa que a gente mora, e cuidar. E realmente cuidar. Então o que ele fez foi exatamente isso. Ele olhou esse problema e viu, pô, tem um problema aqui na área do meio ambiente que se eu cuidar disso aqui, ainda vai melhorar a condição de vida aqui. Então eu vou cuidar disso aqui. Entendeu? Então a gente precisa mudar esse nosso olhar mesmo, precisa criar essa cultura mesmo. Mas eu vou te falar, é um processo. É um processo porque a gente tem muitos pensamentos contrários também, né? Enquanto religiosos, assim, a gente tem basicamente aí 2 ideias que imperam. A ideia de que Deus vai destruir tudo. Então, por que eu vou preservar, né? Deus vai acabar com tudo mesmo. E, assim, o que é uma mentira, né? Porque o ministério de Deus é restauração. Deus vai restaurar tudo. Ele não vai destruir e criar de novo. E uma segunda ideia que tá ligada aí a galera achar que isso é coisa de ativista, de panteísta, né? Então é coisa de quem adora a natureza. Olha, eles transformando a terra em Deus. E que é uma outra mentira, né? Porque Deus ensinou a gente a cuidar. Deus mandou a gente cuidar da criação. E São Francisco de Assis chamava a terra de irmã, né? Chamava a natureza de irmã, ele falava a irmã natureza. Então ele tinha essa visão de que o meio ambiente não é um Deus, mas que nós fomos criados aí e convidados a cuidar. Né? E em última instância a gente precisa lembrar que antes de Deus criar o ser humano, ele criou tudo que tinha antes ali para o ser humano poder existir. Então não faz sentido a gente destruir o nosso meio de existir mesmo, entendeu? É burrice, né? Tiro no pé. E a Bíblia já dá pra gente, tipo assim,
argumentos suficientes, né, para isso, né, para o nível de exaltação, o nível de descrição, né, da natureza e como que a natureza está diretamente, é claro, né, meio óbvio para muitos, mas na prática às vezes parece que não, né, é a criação de Deus, e não é algo menor assim, né, não por ela estar sujeita a nós, né, ela não é algo menor, é algo pequeno, né, digamos assim, né. Então é algo que deve ser cuidado mesmo. Mas falando em, né, outras coisas e tal, e cuidado, e por aí vai, eu não consegui fazer um gancho. Mas tem um videogame aqui, é isso, na mesa? O que é isso? Yudi porque chora. Melhor que o PlayStation. Cara, na ilha a gente tem um filme, que é um filme que te leva pra dentro da Amazônia. Olha só. Né? Então, eu quero, já vou experimentar. Já foi então, a gente trabalha com floresta tropical, então a gente entende que você precisa estar na floresta tropical. Deixa eu ligar pra você. Peraí. Você precisa estar na floresta tropical. E nesse estar na floresta tropical, não dá pra levar todo mundo pra conhecer a Amazônia, né? A gente nem tem recurso suficiente pra isso. Mas a gente desenvolveu esse filme, e esse filme vai te levar pra dentro da floresta, e você vai conhecer um pouquinho da nossa Amazônia. Peraí, deixa eu conectar aqui. Mas aí, vocês pegam isso daí e é usado como? Assim, vocês levam isso nas igrejas? As pessoas vão num evento? Tem isso? Cara, a gente tem uma série de ações de sensibilização que a gente leva, então, desde igrejas até organizações, instituições, promovendo o filme e mostrando, apresentando. Estão criando campanhas de sensibilização dentro das instituições. Peraí que eu vou precisar configurar. Pode botar. Configura aí e a gente faz um assim. E é legal porque eu acho que usar a tecnologia como essas questões, por exemplo, de imersão, é muito interessante, porque traz uma ideia de imersão mesmo, né? Tipo assim, estar lá no negócio, estar mais presente e tal. Eu acho que a experiência de estar em contato com a natureza talvez dê mais gás a isso também, sabe? Pra gente ter mais vontade de se engajar com essa questão. Concorda? Sim. É assim, eu fiz uma viagem uma vez com uns amigos meus, e aí, passando aqui numa cidade em Minas e tal, e aí que a gente viu, assim, alguns rios assim, que eu já tinha passado por lá antes, e era um lugar super cheio, e passando por lá de novo, assim, de repente eu vi um negócio seco e sujo. E aquilo cortou meu coração, assim, de ver, né? Então, só de passar lá e, tipo, perceber aquilo já me percebeu, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, assim, esse contato precisa nos sensibilizar. O filme vai estar acontecendo em todas as direções. Beleza? Então você pode... Quanto tempo que dura o filminho aí? 10 minutinhos. 3 minutos? 10. Ah, tá. Não, então vê um pouquinho aí e me dá. Que doido. Um corte disso vai ser muito bom. Cadê o microfone aqui pra falar? Eu tirei, pera aí. Aqui, ó, tá aqui, fala. Fala o que você tá vendo aí. Olha pra trás. Tá impressionado. Muito legal. Cadê o microfone? Olha pra trás pra ver. Muito legal, eu tô vendo aqui. Primeiro teve uma sobrevoada pela floresta, e aí agora parou aqui, onde tem um córregozinho e tal. Ela tá perguntando se eu tô vendo tucano. Aí tem uma mulher falando aqui de coisas pra eu olhar, ela falou pra eu ver o tucano agora. Deixa eu ver onde tá o tucano, gente. Cadê o tucano? Ah, que bonitinho. Com a boca aberta, bom demais. É que o tucano tá aqui. Olha, é um tucano diferente dos que eu tô acostumado. Ele é... Não, ele é meio vermelho, assim, a barriga dele, assim. É muito bonitinho, eu nunca tinha visto desse. A mulher mandou dar uma olhada em volta e presta atenção em todos os detalhes desta majestosa obra. Olha uma borboleta gigante. Legal. Sua vez, Bruno. Tá bom. Nu. Que isso? Caraca. Olha. Nossa, cara, que loucura. Agora foi pra dentro da floresta. Olha isso, cara. A mulher falou: mas não se desespere.
se pararmos de destruí-la, a natureza tem a capacidade de se regenerar. E a floresta volta. Muito lindo. Cara, eu quero continuar aqui, mas eu vou tirar. Legal. A gente precisa acabar. Caramba, que lindo. Caraca, eu tô em cima do barquinho, tá? Esquece. Tá no barquinho aí? Eu tô no barquinho. Ele tá no barquinho. Meu barco é pequeno. Dá uma imersão, né? Muito legal. Nossa, muito bom. Você tá lá mesmo. Meu Deus. Caramba. E eu não tenho pés, eu não tenho pernas. Meu Deus. Teve uma senhorinha que foi ótima, assim. Ela tava com cara, muito legal. Com a blusa de frio assim no colo, né? Ela falou assim, não. O microfone aí. Quando as crianças vieram, uma cena das crianças e tal, ela falou assim, não, vou segurar aqui, porque é a única blusa de frio que eu tenho, vai que cai aqui na água e molha tudo, né? Tadinho. Cara, cara, que experiência, que experiência legal, pois é. Cara. Nossa, muito legal. Pois é, não dá pra levar todo mundo pra conhecer a floresta ao vivo, né? Sim. A gente tem plena consciência disso, mas essa foi a forma que a gente encontrou de dar essa oportunidade. Sim. Para as pessoas poderem conhecer a floresta. Cara, muito legal. E terem uma imersão mesmo. Sim. Mas aí, a gente tava falando antes, que tipo de evento que vocês fazem, que vocês levam isso aqui? Cara, normalmente, desde feira tecnológica, por exemplo, a gente teve na Feira de Inovação do Rio, ano passado, na Innovation Week do Rio, né? Festival de cinema também, a gente inclusive ganhou o primeiro festival a gente ganhou o nosso primeiro prêmio no Festival de Realidade Virtual de Barcelona, agora, e a gente vai concorrer em vários outros festivais, e também para comunidades religiosas, instituições religiosas. Então, por exemplo, esse óculos, você consegue comprar ele. A gente tem contato, a gente pode passar até contato de fornecedor do óculos. Uhum. E o filme, a gente disponibiliza. Se a instituição tem o aparelho e tal, a gente passa o filme. Quanto que é um brinquedo desse? A casa de uns 3 mil. 3? 3 mil. Tá. Tá barato. 3 mil. E é a primeira geração, Mas né? é uma tecnologia muito... Metaverso. É. Não é aquele que você coloca o celular dentro, né? Ah, não é sim. que você coloca o celular dentro. Isso aqui é... Primeira tecnologia do metaverso. Então é um negócio, tipo assim, é outra parada, né? Por isso que é tão imersivo assim, né? Isso aí. Você realmente tá ali. É muito doido. Realmente, cara. Eu olhei pra trás, poxa. E parecia que a mulher tava aqui, mano. Muito doido. Muito legal, cara. Temos que caminhar pro final aqui, né? Sim, tá aí viajando aí. Mas muito legal. Estamos imersos. Tem o site da Iri Brasil. Então, as pessoas podem conhecer. iribrasil.org. iribrasil.org, isso aí. Legal. Sim. E tem conteúdo no YouTube e etc. também? Cara, a gente tem uma aula, acho que só uma aula mesmo, de princípios e fundamentos religiosos, que foi até com o pastor Davi Lago, né, que deu essa aula. Tá no nosso YouTube também, tem nossas redes sociais para seguir. E a gente gosta muito desse contato corpo a corpo com instituições religiosas que precisam de apoio, que entendem a responsabilidade de se engajar, de se envolver mesmo nessa proteção do meio ambiente, a partir de ações práticas, né? Mais uma vez, não é engajamento, não é ativismo ambiental, é consciência. Consciência de que isso faz parte do que eu acredito. Eu acredito que Deus é o criador de todas as coisas e que Ele me deu a ordem de cuidar dessa criação que é dele. Então eu cuido por obediência. Né? Legal. Então, quem quiser também fazer o contato, ter acesso a mais materiais, tudo mais, alguma igreja e por aí vai. Né? Igreja, líder, enfim, quem quiser. Show de bola. Massa. Muito bom. Fofoca reversa? Fofoca reversa. O que você tem aí, mano? Você pegou alguma coisa? Então, poxa, eu queria muito algo a ver, tá? Mas mas não vai ter tanto a ver. Eu preparei aqui... Eu parei duas coisas. Uma foi por causa do MPC, tá? Então, assim, isso aqui é cara de MPC. Porque é o seguinte, eu sou muito fã de muitas bandas que foram, tipo assim, estão muito relacionadas a MPC, né? Sim. Então eu queria indicar aqui um álbum do Janires, que é o Janires e Amigos. Enfim, o Janires tem tudo a ver, né, com MPC e por aí vai. Hoje a gente falou muito pouco de MPC, né? Sim. Mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades. Então eu queria indicar aí indicar o Janires, tá? E conheçam o Janires, é um dos meus compositores preferidos, é um cara que talvez você já tenha ouvido aí, né, falar da banda Rebanhão. Legal.
que ele canta aquela música assim, minha vida aqui era muito louca, louca. Enfim, ouça Janires e Amigos. E também um álbum que eu tenho ouvido muito. O Marcos Almeida lançou 4 álbuns aí, né? 4 EPs, né? Eu acho, né? Que dá pra dizer. Ao vivo, Essa Pele Marcada, e agora ele lançou a parte 4. Então quero indicar pra vocês aí. Pô, tem a ver com essa questão de reflexão, né, sobre a fé e por aí vai. E é isso. E eu vou indicar uma música do Djavan com o Milton, que chama Beleza Destruída, sobre preservação aí da natureza. Ai, que bonito. Olha como é que Já ouviu? Não, essa acho que não. Cara, lançou, acho que ano passado. Do Beleza Destruída do Djavan com o Milton. Aí fala assim, o mundo é lindo, mas não é infindo. Temos que cuidar para não ver acabar. Tantos lagos, assim como os rios, podem fenecer, dar lugar, mas a quê? A mata queimando. Joga a esperança na mais cruel solidão. Chuva demais para uns e de menos para os demais, causando mais sofrer. Voar, correr, saltar, fugir, viver para ver o sol sair. Voar, correr, saltar, fugir. Ver indígenas e bichos implorando para existir, faz tão mal. Mas o homem cego por dinheiro só sabe dizer, dizimar. Ver tanta beleza destruída, encolhendo a própria vida. Sim, é o fim. Para quem hoje o fruto do não conta. Logo vai ter conta para pagar, para viver. Voar, correr, saltar, fugir. Viver para ver o sol sair. Voar, correr, saltar, fugir. Viver para ver o sol sair. Djavan e Milton. Tá aí, né? Apenas os gênios. Ouçam. Show de bola. Carlos, sua fofoca tem aí? Cara, eu separei 2 fofocas. Primeiro, falando de música, falando de arte, Som do Céu. Opa! Esse ano o Som do Céu é um evento da MPC, né, de música. Vai acontecer de 3 a 9 de abril, lá no acampamento da MPC, em São Sebastião das Águas Claras. E esse ano homenageando o Clube da Esquina. Pô, tá maluco. Né? Então, apenas. Vai ser assim... Isso é incrível. Surreal, vai ser algo muito top. E outra fofoca é de uma pessoa, né, gente? Deixa eu só falar aí do evento Som do Céu. Vai ter 2 artistas que a gente já trouxe aqui, a Júlia Ribas e o Telo Borges. Exatamente. E outros que a gente vai trazer aqui. Exatamente. Marco Teles vem. Tem o Josimar Bianchi. E outros aí que a gente... Inclusive o Marcelo Galberto, que lidera aí a MPC, vai ter um episódio com ele daqui a algumas semanas. Sim. Então... Temos vários amigos aí ligados a esse evento. Então, assim, é um evento de arte, para promover arte. Esse ano vai envolver, inclusive, circuito gastronômico. Olha só. Então vai ser algo... Quantos anos, cara, de Som do Céu? Essa acho que é a 27ª, 28ª edição. Quase 30. Então, quase 30 anos aí de Som do Céu. Muito louco. Isso aí, muito louco, sim. E Jacira Monteiro, né? Olha só. Jacira tá em São Paulo, então a galera do Sudeste, aí, né, se quiser contato com ela mudou do Nordeste pro Sudeste agora para fazer mestrado. Então vou indicar a minha amiga Jacira aí. Sim. Né, para quem não conhece o trabalho, produz muita coisa boa na área de racismo e essa religião e essa relação com a fé. Né, então, pra gente poder entender as questões humanas aí, vou deixar o nomezinho dela indicado também. Show de bola. É isso. Fechou? Podemos despedir? Galera, muito obrigado aí. Último recado aí, né? Novamente, né? Falando sobre os vitralistas. E se você quer apoiar o nosso projeto, seja um vitralista, a gente tem alguns planos lá. Entra lá no nosso Instagram, vai lá no link da nossa bios, tá na descrição aí, é claro, também, né? E você vai ver lá os planos e você vai ver as vantagens que você tem de ser um vitralista. É claro, a principal vantagem, né, é apoiar, por esse papo legal que você ouviu aqui hoje, um papo relevante. Você quer ouvir mais disso, você quer que isso continue, você quer que o Vitral continue existindo, apoie o Vitral. Você não pode se tornar um vitralista, né, e contribuir mensalmente. Você quer contribuir pontualmente, faça um pix pra gente aí no apoievitral@gmail.com, e você também pode ser um patrocinador, assim como os nossos patrocinadores aí que estão nos apoiando. Beleza? É isso. Mais alguma coisa? Fechou. Carlos, valeu, obrigado, viu? Carlos. Valeu, galera, pelo convite aí. Até a próxima, né? Isso, até a próxima. Tem que ter Brasília. 2, 3. Bom demais. E Deus abençoe esse trabalho lá em Brasília. Vai ter o quê? Um escritório da ilha? A gente vai mudar para o modelo presencial mesmo, né? Sim. Então vai ter um escritório lá em Brasília. Bom que tá perto do governo, dá umas alfinetadas lá no governo. Exatamente, né? Faz umas boas parcerias lá, né? Enfim. Exatamente. Show de bola. Então é isso, muito obrigado. Gente, valeu. Obrigado, Carlos, tchauzinho novamente, viu? Câmera, e dá um tchauzinho ali pra aquela câmera ali, ó. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Falou!